Todos podem sentar. Nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 5, fechando a nossa série de reflexões sobre o segredo da felicidade. Temos a explanação de todas as chamadas bem-aventuranças, todas elas, finalizando hoje com Mateus capítulo 5, de 10 ao 12. Nós vimos que é feliz o que se sente como um miserável diante de Deus, o pobre de espírito no sentido da miserabilidade, da incapacidade. Nós vimos que é feliz os que choram, os que pranteiam, não aquele chorinho que escorre, mas o pranto. Nós vimos que bem-aventurado é o manso, nós vimos isso quando estudamos o fruto do Espírito, o manso, que domina as suas emoções, que não é levado pelas circunstâncias. Nós vimos que é feliz o que tem fome e sede de justiça, justiça de Deus, o querer ser igual a Deus e não necessariamente a justiça do que é correto na lei, da necessidade de uma causa na justiça, de corrigir uma injustiça, mas ser justo no conceito de Deus. Nós vimos que bem feliz, bem-aventurado é o misericordioso, que é capaz de se colocar no lugar do outro, o empata. Feliz, nós vimos também o limpo de coração, que consegue, acima das tentações deste mundo, acima das muitas impurezas deste mundo, consegue ver Deus. E por último, ou não na sequência, mas nós vimos que feliz é o pacificador, o que consegue unir pessoas em vez de afastar. E finalizando essa série sobre verdadeira felicidade, nós vamos pensar que feliz é o que é perseguido. É estranho, e essa de todas as bem-aventuranças é a chamada mais escatológica, é a que mais aponta para o senso de justiça que nós temos e que não dá para esse senso de justiça ser realizado neste mundo. Por isso é essa expressão da teologia escatológico, relacionada ao fim. Não tem como a gente pensar em alguém que perde muitas coisas da sua vida só porque se converte. Não tem como a gente pensar naturalmente que na Coreia do Norte é impossível ser cristão e que se alguém se converter será morto. A gente não consegue imaginar uma solução para isso. A gente tem fé, mas não conseguimos imaginar, tem fé. Quando a Coreia do Norte se fechou há vários anos atrás, as organizações cristãs missionárias pegaram uma Bíblia em coreano e repartiram essa Bíblia. As páginas foram enviadas a vários lugares. 2 dessas páginas estão no Rio de Janeiro, na sede da Junta de Missões Nacionais, no Centro Begby, um dos trabalhos que eu tenho na Junta. E essa Bíblia tem o sonho de que ela novamente vai ser montada. Um dia, o regime da Coreia do Norte cairá. Um dia, as portas se abrirão para a pregação do Evangelho. E aquela Bíblia, alguém vai pegar a Bíblia lá, naquelas 2 páginas, lá do Rio de Janeiro, e vai levar para a Coreia do Norte e montar novamente aquela Bíblia. A gente consegue ter fé, mas não consegue imaginar que isso vai ser possível. É fé. É nessa fé que Jesus disse: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Versículo 10. Versículo 10. Bem-aventurados os que sofrem por perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Versículo 11. Feliz, abençoado, bem-aventurado são vocês, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vocês, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, batam palmas, faz de conta que seu time ganhou, solta foguete, festeja, porque é grande o vosso galardão nos céus.
porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. A perseguição religiosa é um dos temas mais importantes da humanidade. Um dos direitos fundamentais do ser humano é o direito à liberdade religiosa. E se uma religião é perseguida, todas podem ser. Por isso, cristãos se unem contra a perseguição religiosa. 380 milhões de cristãos, 1 em cada 7, vivem em países onde há extrema perseguição religiosa ou perseguição moderada. Anualmente, cerca de 30 dias, foi lançada a edição da LMP, da Lista Mundial de Perseguição. A Coreia do Norte continua no topo. Há vários anos, é o pior país para ser cristão, onde inclusive é proibido. Temos várias ações de fé, como encher um balão de gás hélio, tem um desse no Rio de Janeiro também, nesse museu que nós criamos. E esse balão, ele é de plástico, lógico, e ele está impresso com o Evangelho de Marcos. Ele é quadrado assim. Então, todo o Evangelho de Marcos está encoreado. Enche-se aquele balão de hélio e faz-se uma oração e solta o balão. Uma expectativa de que aquele balão vai cair em algum lugar, alguma pessoa que vai se converter lendo aquele texto. Continua no topo, a Coreia do Norte. No ano passado, 4.600 pessoas foram mortas por causa da sua fé. 3.100 dessas 4.600 só na Nigéria. No ano passado, 3.600 casos de prisão por causa da fé. Perseguição religiosa é um fato. Repito, 1 em cada 7 cristãos sofre perseguição religiosa. Dos países com quem nós temos relação, nenhum deles está na lista dos 50, exceto o que eu sonho que esta igreja tenha relação, que é Vietnã, está em 44º lugar. Malásia não entra na lista dos 50 mais perseguidos, nem o Haiti. Portanto, há lugares onde a coisa ainda é pior do que aquelas que nós conhecemos. Na nossa América, a gente tem perseguição no México, e não que seja menos importante, mas uma perseguição restrita às tribos indígenas. Não é uma perseguição da comunidade urbana. Não que isso seja menos importante. Na Colômbia, a perseguição está relacionada colocando a posição desses países, para os irmãos entenderem, o México é o 30º pior país para ser cristão, mas, repito, não menos importante, restrito a indígenas e gangues. Cuba, 26º, perseguição por conta do sistema político que impede a liberdade de expressão. Nicarágua, 30º país. Agora, em maio, o presidente da Convenção Batista Nicaragüense estava no Panamá, líderes do Brasil estavam lá também, pastor Fabrício, pastor Fernando, e por perseguição religiosa, até hoje ele não conseguiu voltar para o seu país. O governo impediu a sua reentrada no país, visando os bens, principalmente um grande hospital da Convenção Batista Nicaragüense. Isso é perseguição, isso é sofrimento. O Vietnã, como mencionei, a Colômbia também, antes do Vietnã, a Colômbia 46, a perseguição, 46º país, está relacionada aos cartéis. Quando os cristãos não se submetem, então, isso é uma forma de perseguição. Perseguição que algumas igrejas enfrentam na zona oeste do Rio de Janeiro. A milícia cobra das igrejas para que elas funcionem. Pastores que não aceitam pagar são ameaçados. E algumas igrejas terminam pagando. Mas ainda que exista isso, é num grau muito pequeno. No Vietnã, que já mencionei que visito e que sonho com esta igreja envolvida com esse país, está atualmente no 44º lugar, quando visitei o 25º. E eu visitei igrejas ilegais, totalmente declaradas, totalmente conhecidas. Se o pastor não arruma confusão com a vizinhança, se o pastor não fala mal do governo, mesmo ilegal, a igreja pode existir. Portanto, o grau de perseguição terrível, tirando situações como essas do Rio de Janeiro e essas outras que mencionei,
O grau de perseguição terrível está na lista dos 11 primeiros países, como Afeganistão e outros, todos eles relacionados com o islamismo. Mas quando mencionei os da América, é porque no Brasil não há perseguição. Qualquer argumentação política, qualquer argumentação exagerada de que temos perseguição religiosa no Brasil, não é verdade. Isso não significa que a gente não viva o que está em Mateus capítulo 5, versículo 11 em diante. Sim, nós também podemos experimentar a perseguição. Porque o versículo 10 diz que essa perseguição que nos faz felizes, primeiro, ela é uma perseguição, não a perseguição do islamismo, não essa perseguição que você corre risco de morte por seguir Jesus. Versículo 10 é a perseguição que eu e você estamos submissos a ela, ou sujeitos a ela, melhor dizendo, a perseguição do dia a dia. A perseguição nojenta que vi do meu professor de anatomia no ano 2000. Coisa recente, 25 anos atrás. O meu professor de anatomia zombando das mulheres, dizendo: o corpo humano tem 206 ossos. Algumas mulheres têm 207. Você imagina o que ele estava se referindo? Referindo-se à pureza, à opção pela pureza das mulheres. Nojento. E que termina gerando uma sensação, as universidades estão repletas disso, uma sensação de que você é diferente. Uma sensação de que você não pode se expressar livremente, porque você pode ser cancelado. Não apenas no Instagram ou na rede social, mas você pode ser cancelado. Não ter os bons amigos, não ser visto como uma pessoa que é descolada, perseguição que muitos dos nossos adolescentes sofrem, tanto no ensino fundamental como no ensino médio. Porque se vão ser os crentes chatos, os crentes fundamentalistas, então eles terminam sendo separados de muita coisa, e vale a pena, e termina sendo melhor a religião, o crente que é mais maleável, o crente que não é contra diversas outras opções da nossa sociedade moderna, envolvendo a sexualidade, envolvendo o uso de drogas, envolvendo honestidade, colar ou não colar na prova. Nós vivemos a cultura do cancelamento. E cristãos são os que são mais facilmente cancelados. Eu não tenho dúvida alguma de que talvez alguns médicos sejam discriminados porque são cristãos. Profissionais, de uma forma geral, podem ser discriminados porque simplesmente têm fé em Jesus. É nesse sentido que Jesus está dizendo: é feliz os que são perseguidos, os que sofrem perseguição por causa da justiça. Há diversas outras perseguições, o mundo é cheio delas, a perseguição por cor, a perseguição por classe, a perseguição das mais diversas. Mas aqui ele está dizendo que é feliz, que é abençoado, aquele que escolhe o certo, mesmo quando esta escolha produz um grau de sofrimento, um grau de rejeição. No versículo 11, Jesus diz mais: vocês também são bem-aventurados quando vos injuriarem, quando lançarem ofensas contra vocês, quando perseguirem vocês e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Nas pessoas que eu lidero na Junta de Missões Nacionais, tem algumas que estavam trabalhando quando surgiu uma oportunidade de seleção em missões nacionais. E mesmo perdendo o salário, optaram por missões nacionais. Por exemplo, o nosso call center. Tem pessoas que optam, aguardam uma vaga no nosso call center porque dizem: lá no mundo, às vezes eu sou forçada a fazer uma coisa que eu não concordo.
Como eu lembro do irmão Jorge, juntamente com seu cunhado, planejou, iniciou uma empresa de eletrificação rural. E como aquela empresa quebrou. E como ele ficou no prejuízo. Por quê? Porque ele não conseguia pegar nenhum contrato, se ele não fosse corrupto. Nenhuma prefeitura, nenhum secretário de obras firmava contrato, lamentavelmente, mas era isso. Se não fosse com a comissão voltada não apenas para o secretário, mas para diversas pessoas. E seguindo a sua fé, ele preferiu quebrar do que agir de forma errada. É perseguição. Porque a sua fé, por causa de Jesus, você termina tomando decisões que mudam a sua vida. Você termina tendo limitações porque crê em Jesus. Nesse sentido, Jesus está dizendo, quando isso acontecer, vocês são bem-aventurados, vocês são felizes se a vida cristã, se o discipulado lhe leva a esta situação. Mas não sei se você observou bem, tanto no versículo 10 quanto no versículo 11, coloca que a perseguição, para ser feliz, para ser bem-aventurado, para ser abençoado, ela tem algumas características. Volta lá no versículo 10, por favor, meninos, aí. Por causa da justiça, por causa do certo. Você não é feliz quando provoca essa perseguição. Você não é feliz quando você cria esse ambiente de perseguição. Versículo 11, de novo, Jesus diz, vocês são felizes quando por causa dele. O pregador do metrô, o pregador do ônibus, o pregador do mercado, não enquadra aqui. É ousado, mas não enquadra aqui. Porque ele está sendo perseguido por perturbar uma paz, pelo incômodo que provoca. É diferente. O que é perseguido justamente, Jesus diz, só é feliz aquele que é perseguido quando a mentira faz parte da perseguição. Mas se há verdade na acusação, se eu peco, se eu caio em pecado moral, se eu caio em pecado financeiro, eu sou perseguido como pastor, eu não posso usar Mateus 5,11 para mim. Será justo. Perseguição pode ser justa. Em muitos contextos, ela pode ser merecida. A felicidade, o ser bem-aventurado, está na perseguição que não é justa, está na circunstância que a causa dela é a sua fé, é a sua convicção de fazer a vontade de Deus, está na essência o agradar ao Senhor, o seguir os mandamentos do Senhor e o não o provocar a própria perseguição. E aí, na sequência, Jesus diz, vocês têm que se alegrar, vocês têm que se sentir felizes quando isto acontecer. Vocês têm que lembrar, por isso que é escatológico, que o vosso galardão, a vossa recompensa nos céus será grande, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vocês estarão participando nesse sentido. Você não provoca, você provoca no sentido de se posicionar, você provoca no sentido de falar o que precisa ser falado, de ser correto. Mas não provoca no sentido de exagero, de falta de sabedoria ou de desobediência a alguma lei que não há nada de errado em obedecer. Quando você é justamente perseguido, você se junta a Jeremias, o profeta, que foi lançado num poço, porque dizia, se Jerusalém não se arrepender, Deus vai punir. Você se junta
a Isaías, que pela tradição é a ele que se refere, Hebreus capítulo 11, que foi cerrado ao meio pela sua fé. Você se junta a pessoas da própria época da Reforma Protestante, como aquele bispo da Inglaterra, que na época da Reforma Anglicana se tornou um grande destaque, escreveu os catecismos. E na mudança, depois do rei Henrique VIII, com Maria Eduarda Luca, ele assinou um termo negando a sua fé. E na sequência foi condenado a morrer queimado, porque ele se arrependeu de ter assinado. Primeiro ele nega. Primeiro ele é um cristão fervoroso que está conduzindo a reforma anglicana. Segundo momento, ele é um apóstata, que assina um documento negando tudo o que disse, negando a sua fé. Terceiro, ele é o condenado por ter negado a sua negação. E a sua história, Thomas Cranmer, o nome dele, é fantástico, porque quando ele vai ser queimado, ele diz: eu só tenho um pedido. Esta maldita mão que negou Jesus tem que queimar primeiro. Só isso que eu peço. Quando você é perseguido pela verdade, por fazer o certo, você se junta a toda essa nuvem de testemunhas que está em Hebreus 11, que até diz pessoas dos quais o mundo não era digno. Mas é preciso separar, eu repito, a perseguição injusta da justa. Nós vivemos a época da geração Z. Essa semana nós estávamos num processo seletivo no Rio de Janeiro. Daqui, acompanhando, lógico. E uma das pessoas foi recusada porque é da geração Z. Porque eram 3 candidatos, então temos que escolher um. E este um foi desclassificado porque eu me estresso fácil. Eu não gosto de coisa de ambiente repetitivo, não gosto de cumprir horário, não gosto de gente no meu pé. Então não dá para ser CLT não, né? Tem que viver de outra coisa. E, na verdade, não dá nem para ser empreendedor, porque CLT, às vezes, sofre menos do que o empreendedor, né? CLT é só ficar ali e, no final, cai na conta. O empreendedor é que se arrisca muito mais. O empreendedor tem muito mais coisas. Aqui no Rio Verde, a gente já passou pela experiência de contratar serviços, de ter fornecedores, e o funcionário tratar pior do que o dono pedir desculpas, o dono querer garantir o cliente. Então, às vezes, alguns de nós podemos nos comportar como geração Z, do nosso jeito, do nosso estilo, e trazer uma perseguição que é justa. Mas quando ela é injusta e pela fé, nós nos unimos a todos esses. E por isso a palavra de Deus está dizendo a respeito desta circunstância: o galardão de vocês nos céus é grande. A empresa do Jorge nunca foi recuperada. As dívidas ficaram, o caminhão, o manque, o guindaste, tudo virou conta, virou dívida. Mas ele permaneceu puro. Qual foi a recompensa? Ele ainda não recebeu. Sim, ele está feliz por ter feito o certo. Mas a recompensa é um galardão nos céus. Uma pessoa muito próxima a mim, uma jovem, tomou a decisão de não continuar no relacionamento porque sabia que aquele relacionamento não resultaria em casamento, e aquele namoro, o rapaz estava exigindo coisas que iam contra os seus princípios. Ela não casou ainda. Apareceu um novo namorado, melhor, crente, bonito e rico. Não apareceu. Qual é a recompensa? O vosso galardão
nos céus. É bem-aventurado e não vai ter a resposta imediata. É uma bem-aventurança, é uma felicidade messiânica, uma felicidade do futuro, é uma felicidade que não é para agora. É uma felicidade diferente das outras. Se eu tenho um espírito pobre, eu cresço nesta vida. Se eu sou uma pessoa que chora, eu recebo consolo nesta vida. Se eu sou manso, eu recebo bênçãos nesta vida. Se eu tenho misericórdia, eu sou abençoado nesta vida. Se eu tenho um coração limpo, eu sou abençoado nesta vida. Se eu tenho um espírito pacificador, eu sou abençoado nesta vida. Mas se eu sou perseguido, a bênção é mais futura. Isso não significa que nós não devemos pensar em ser diferentes. Podemos ser como aquele novo convertido, é uma piadinha da década de 80. O novo convertido, na despedida, disse: pastor, estou muito contente com a minha decisão, estou sentindo paz no meu coração. Só ora por mim, porque lá em casa vai ser uma encrenca grande quando eu chegar lá dizendo que sou crente. E o pastor disse: então, nessa semana, eu nem vou te visitar e vou orar por você. E no domingo, quando o pastor viu aquele jovem, perguntou: e aí, como é que foi? Estava orando por você. Ele disse: pastor, não teve perseguição nenhuma. Ninguém nem desconfiou que eu sou crente. Ninguém nem imaginou que eu fiz a minha decisão. Vocês ainda estão da década de 80, que a piada é da década de 80, tá? Se vocês só riram, então está melhor do que a Deus, turma da música. Está melhor do que a que eu disse no início aqui com a turma da música, né? Eles perguntaram: está tudo jóia, pastor? Eu disse: sim, tudo jóia, nada de bijuteria, né? Então, é o estilo de piada da década de 80, né? Vocês só riram de uma delas. Não podemos ser como aquele jovem. Nós não podemos nos esconder. Nós não podemos omitir a nossa fé. Pelo contrário, nós temos que estar preparados para dar, para explicar para qualquer pessoa a razão da nossa fé. Nós temos que estar preparados para falar a verdade, ainda que seja com prejuízo. Nós temos que estar preparados para enfrentar o destruir de um sonho nosso ser destruído, se para a realização desse sonho, princípios nossos estão colocados em jogo. Nós temos que estar preparados, sim, para entender que pela fé, pela história dos heróis da fé, pela nossa própria história de vida, nós precisamos estar preparados para entender que nem tudo da vida se resume a este mundo. Que há coisas que são do galardão e que vai valer a pena esperar por este galardão, em vez de uma satisfação que seja temporária aqui. Mas, como a perseguição que Jesus menciona, ela é justa, a gente precisa aprender a evitá-la, não com medo, não com covardia, evitar não no sentido de fugir, evitar não no sentido de covardia, mas de usar sabedoria. O exemplo mais interessante que nós temos disso é o capítulo 1 de Daniel. Depois você lê com calma. Mas Daniel passou por várias provações. Primeiro, ele vai para a Babilônia. E lá ele vai aprender a cultura babilônica. Ele vai entrar numa sala de aula onde um mago vai dizer como aprender a ler o futuro olhando para a sombra da lua numa bacia com água. E ele não acredita nisso. Mas ele vai aprender a interpretar o futuro com a lua numa bacia de água. Segundo, o nome de Daniel é mudado, e todos eles são mudados. Seria como colocar o nome de um demônio junto ao seu. Seria como colocar o nome de qualquer coisa que vai totalmente contrária à sua fé junto ao seu nome. E a terceira tentação, que para muitos não era tentação, era um privilégio. Daniel vai ter que comer a comida do rei.
E olha que interessante. Daniel não se importa com o nome que lhe dão. Belsazar, servo de Bel, servo do Deus Bel. Ele não se importa. Ele não reclama. Quando um soldado chama de Belsazar, ele não fica dizendo, meu nome não é esse. Ele não se nega a entrar na sala e aprender, e ver o professor aprender, não, e ver um professor falar sobre o reflexo da lua numa bacia de água e o futuro. Ele não se incomoda com isso. Ele não vê isso como perseguição. Mas a comida, ele diz, não. Estão me chamando de Belsazar, não sou eu. Estão dizendo coisas a meu respeito, não sou eu. Estão me ensinando coisas, mas entra aqui, sai aqui. Agora a comida sou eu que vou comer. E essa comida sacrificadas a ídolos. Essa comida que tem coisas que ferem as minhas convicções, como os tipos de carne, os tipos de bebida. Essa eu não faço, não. Mas ele enfrenta? Não, ele não é covarde. Ele é sábio. Porque ele está entendendo que ele está na Babilônia, porque Deus permitiu que Nabucodonosor dominasse Jerusalém, destruísse Jerusalém. Ele está ali entendendo que é um lugar que Deus o levou. E em vez de enfrentar, em vez de discutir, em vez de pedir a morte, ele vai falar com o chefe dos eunucos e diz, escuta, dá para a gente fazer um teste? 10 dias em que a gente vai ter uma dieta fit. Nós não vamos comer as gorduras, os vinhos, as carnes mal cuidadas de vocês. Nós vamos ter uma dieta fit por 10 dias. Se depois dos 10 dias a gente tiver magricelo, sem vigor, aí você decide o que fazer. E aquele homem que estava ali para puni-lo diz, tudo bem. 10 dias depois, quem segue uma dieta fit sabe, né? Eu estou percebendo isso. Depois que voltamos para Rio Verde, comecei novos exercícios. Estou pedalando junto aí com alguns, aí, o Eduardo e outros, 21 quilômetros de manhãzinha cedo. Mas eu percebi que se a gente para na casa do pastor Adinaldo para tomar um café com beiju, com queijo, com ovo, com leite, a caminhada não faz muita diferença. A pedalada não faz muita diferença. Que só o exercício físico sem a dieta, não estou achando que está fazendo muita diferença. 10 dias depois, eles estavam mais saudáveis do que todos os outros. E a perseguição não aconteceu. Ele não precisou enfrentar, ele precisou ser sábio. Às vezes é preciso enfrentar, sim, mas nem sempre. Às vezes o que precisamos é de sabedoria. E há mais um texto que eu quero ler para pensar junto com você. É o texto de Romanos, capítulo 12, que estimula você a ser sábio, eu e você a sermos sábios, quando o assunto é perseguição. O que diz Romanos 12, 14? Abençoem aqueles que vos perseguem. Abençoem e não amaldiçoem. Abençoe aquele que te inferniza lá na fazenda, lá no escritório. Aquele vizinho. Abençoe. Eu repito o que disse no começo, nós não estamos na Coreia do Norte, em nenhum país muçulmano. Nós não temos perseguição religiosa no Brasil. Não temos.
Pode ter casos bastante isolados, mas nós não temos. O que nós temos é isso, é um problema no trabalho, é um problema na família, é um problema na vizinhança. E para estas circunstâncias, além de sabedoria, o texto bíblico diz: abençoe aqueles que vos perseguem e não amaldiçoe. Vamos orar? Traz à sua memória agora qualquer situação de conflito com suas convicções. Traz à memória uma demissão, uma relação de conflito familiar, de trabalho, de vizinhança, por causa das suas convicções. E sobre esta situação, eu quero te desafiar a tomar a atitude de abençoar. Você se sente perseguido, você se sente injustiçado, você se sente incompreendido? Eu quero te desafiar agora, você ser capaz de orar por esta pessoa e dizer: eu abençoo. Eu retiro de meu coração qualquer sentimento de vingança, qualquer sentimento ruim. Posso ter sido demitido injustamente, você pode ter passado por qualquer conflito. Até aquele professor que parece que pegou no seu pé. Abençoe. Perdoe e abençoe. Em vez de esperar que a sua saída, em vez de esperar que a sua decisão, em vez de esperar que haja uma retribuição sobre esta pessoa, abençoe. Escolha a felicidade do ser perseguido. Escolha a felicidade do saber que está certo. Mas escolha também a sabedoria para permanecer. Escolha também a sabedoria de evitar. Escolha também a sabedoria de não confrontar. Escolha também a sabedoria de orar pela restauração desta situação, deste relacionamento. Escolha também a sabedoria de agir como Daniel, que resolveu fácil o problema da perseguição. Fácil. Faça a sua oração agora. Enquanto todos estão orando, se você está aqui e ainda não tomou uma decisão por Jesus, ainda não tomou a decisão de ter Jesus na sua vida, porque está faltando coragem, está com medo das consequências, você pode ser feliz quando é perseguido. Porque nada mais importa do que a sua consciência. E ela precisa estar limpa, porque Jesus é o que limpa. Se alguém entre nós está agora compreendendo isto e tomando a decisão de receber Jesus como seu Senhor, seu Salvador, quero pedir que você erga a sua mão, porque nós queremos identificá-lo e ajudar você nessa caminhada. Se alguém entre nós que toma esta atitude agora, e diz: Jesus, entra na minha vida, seja o meu Senhor, e não importa o que vão pensar de mim, não importa o que vão dizer, mas é isso que eu creio, é isso que eu quero. Pega a sua mão, nós queremos identificar você e ajudar você nessa caminhada que começa. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós pedimos por todas as situações de conflito, em que os nossos princípios, nosso comportamento foi colocado em xeque. Pedimos coragem
para não abrir mão deles. Mas pedimos também sabedoria para lidar com essas situações, sem ter que fugir, sem ter que quebrar. Pelo contrário, trazendo bênção, trazendo a tua presença para esta situação. E no nome de Jesus, Pai, nós colocamos todos os nossos 380 milhões de cristãos que sim, sofrem perseguição. Por causa da sua fé, Pai, que creem em Ti. Pessoas que já foram torturadas, já receberam castigos físicos, vivem numa situação de maior limitação, apenas porque creem em Ti. Nós nos unimos a eles, Pai, pedindo que o Senhor volte logo. Maranata. Porque, Pai, não vemos esperança, não conseguimos imaginar uma situação, uma nova ordem mundial nesses casos. Oramos por isto, com fé, mas não conseguimos visualizar. Por isso, Maranata, vem, volta, Senhor Jesus. E nos abençoe aqui, a vivermos a nossa fé de forma firme, a vivermos os nossos valores de forma firme, mas também de forma sábia, para alcançar mais e mais pessoas para o Teu reino. Em nome de Jesus. Amém e amém.